Olá, queridos, graça e paz. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em igreja. A igreja somos nós, não o templo físico. Claro que o templo físico ele nos ajuda a aproximar, né, melhor uns dos outros, mas nessa quarentena nós estamos aqui reunidos em igreja. A igreja somos nós, na mesma fé, na mesma comunhão. E eu acredito que é um momento especial para nós. É um momento que nós aprendemos a viver uma nova forma de igreja. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia. A Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas e nós cremos que este momento que nós estamos vivendo é um momento de propósito de Deus, momento que Deus está trabalhando com a sua igreja, trabalhando com as nações, trabalhando com o mundo, trabalhando com os líderes e mostrando. E nós cremos que este momento que nós estamos vivendo é um momento de propósito de Deus, momento que Deus está trabalhando. Nós estamos no meio da família, trabalhando com as nações, trabalhando com a palavra do Senhor, o mundo, trabalhando. 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, realmente, aqui um texto maravilhoso que nos fala sobre a construção do nosso lar, né? Este momento que nós estamos vivendo, momento que nós estamos em família, todos os dias juntos, momento que nós chamamos o Senhor para fazer parte da nossa vida, para fazer parte da nossa história, para nos ajudar a lidar com as dificuldades e os problemas do dia a dia, porque é assim, né? Nós começamos a viver juntos, tudo misturado, tudo junto, todo mundo ali debaixo do mesmo teto, não é mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas todo o tempo. Então é um momento que nós aprendemos a viver como família, isso é muito bom. Vamos agradecer ao Senhor este momento que nós estamos aqui reunidos. Deixo aqui meu abraço a todos os irmãos, deixo meu abraço a todos os líderes da Escola da Família, a todos aqueles que estão nos assistindo. Deus os abençoe grandemente. Vamos falar com o Senhor. Ele é aquele que pode nos ouvir. Lembrando que o poder da oração, ele não está em nós, mas está em Deus, está em quem ouve. Então, Deus, ele ouve e ele responde às nossas orações. Amém? Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida, pelo ar que nós respiramos, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor, mesmo longe, mas pelas redes sociais, nós aprendemos, neste momento, a cultuar ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está em todo o tempo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é aquele que sonda os corações. E nós oramos, ó Deus, nesta noite, apresentando cada família, cada lar, as famílias da PIB, ó Deus, famílias tão preciosas que o Senhor tem dado para que possamos assistir, pastorear, ajudar, transmitir a Tua mensagem, o Teu amor, a Tua graça. Senhor, agradecemos por aqueles que nos assistem pelas redes sociais, aqueles que seguem a PIB. Deus, pedimos que sobre eles também esteja a Tua bênção. Senhor, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que não dorme, e o Senhor, com certeza, está no controle de todas as circunstâncias, sobre todas as circunstâncias que abalam toda esta terra. A terra geme, sabemos, ó Deus, que
tua palavra, nós conhecemos que são princípios de dores em que nós vivemos para a preparação da tua vinda, a vinda que o Senhor vai vir buscar a tua igreja, a noiva de Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor a cada dia acrescente fé aos corações dos teus filhos, que o Senhor esteja dando esperança, dando paz, paz que este mundo não pode dar, mas a paz que excede a todo entendimento, para que possam crer, possam confiar unicamente e exclusivamente em Ti, ó Pai. Que a nossa esperança não esteja em homens, mas a nossa esperança esteja única e exclusivamente no Senhor. Apresentamos a nossa vida, pedimos a Deus que o Senhor venha sustentar cada lar, o Senhor venha salvar, curar, libertar, o Senhor venha fazer com que as diferenças dentro dos lares sejam trabalhadas e que cada lar seja revestido do poder e da glória do Senhor. Pai querido, oramos também, ó Pai, para que dentro em breve possamos, ó Deus, nos reunir pessoalmente no templo, louvando o Senhor, louvando a Ti, partir da comunhão do Senhor, participarmos da ceia do Senhor. Pai, nós Te louvamos e sabemos que o Senhor há de nos dar a vitória, segundo a Tua vontade e o poder do Senhor. Pai querido, sabemos também que o Senhor tem ouvido as nossas orações e pedimos que dentro em breve também, ó Deus, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, possa trazer a cura a essas doenças, a essa doença que tem assolado a humanidade. E o Senhor possa fazer, ó Deus, principalmente aqueles que estão longe de Ti, voltar para o Senhor, sabendo que o Senhor está às portas para buscar o Teu povo. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Estamos aqui. Um grande abraço, um forte abraço, e que a palavra do Senhor venha falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Amém, irmãos. Que alegria, né, podermos aí nesse culto de hoje termos essa interação entre a família, as famílias pastorais, né? Como é bom podermos estar juntos, louvando ao nosso Deus. Eu quero, queridos irmãos, vamos nesse momento ouvirmos a nossa devocional, né? Hoje é dia 3 de maio e nós estamos todos participando dessa campanha de oração em prol da família. Jesus transforma a minha família. Então vamos nesse momento agora assistir o devocional com o pastor Sam Tipt, podendo aí juntos louvar o nosso Deus. Vamos lá, vamos assistir ao vídeo, depois darei algumas orientações aos irmãos. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Hoje quero falar com você sobre como ser corajoso e falar do amor de Deus com seus amigos. A primeira coisa é o seguinte: como falamos ontem, temos que ser cheios do Espírito, e o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, é amor. O primeiro fruto mencionado é o amor, e depois diz alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, controle próprio. Mas o primeiro atributo de alguém que é cheio do Espírito de Deus é que você vai amar pessoas com um novo amor, um amor renovado, que é o amor de Deus. Eu descobri que aquilo que evita que a gente compartilhe o amor de Deus com as pessoas é o medo, porque, olha, o medo é introvertido, mas o amor de Deus é extrovertido, levando para fora. Quando vemos o amor dele e vemos quem ele é, aí vemos o quanto ele ama as pessoas. E quando estamos cheios do amor dele, começamos a amar, e esse amor perfeito de Deus lança fora todo medo. É o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Só existe um lugar onde o amor perfeito está. O amor humano pode ser bom, e ele é bom, mas só existe um lugar onde você encontra o amor perfeito, e é o amor de Deus.
o amor de Deus pelas pessoas. Ele ama tanto as pessoas, ele ama você, ama sua família, os seus amigos e os mais próximos de você, as pessoas que você encontra e conversa com elas hoje. Ele ama elas. E quando você estiver cheio do amor dele, então todo esse medo vai ser lançado fora e você vai amar os outros e vai ser corajoso e vai compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Então hoje, se existe medo em seu coração, isso é natural, é normal, mas se o medo está no seu coração, ele pode ser lançado fora e removido. Como? Sendo cheio do Espírito de Deus, permitindo que o amor dele te cerque, esteja em você, te encha, e esse amor perfeito de Deus vai lançar fora o medo que está em seu coração. E você vai amar pessoas e vai ter coragem para compartilhar o amor de Deus com eles. Então agora, por que você não passa um tempo a sós com ele, pedindo ele para batizar você, te imergir no amor dele? E ele fará isso em seu coração hoje, e você vai ver a coragem crescer em seu coração, enquanto você é cheio do amor dele, e o amor dele lança fora todo medo. Você acompanhou a meditação do dia, 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Meus irmãos, como é precioso nesse momento podermos ouvir o pastor Sam Tibbs trazendo esse devocional, mostrando-nos a necessidade de verdadeiramente mergulharmos no amor de Deus. Hoje pela manhã, no nosso devocional da PIB, às 9 horas da manhã, tivemos uma conversa muito bacana com o Leandro, onde nós refletimos sobre esse tema, esse assunto, e agora, mais uma vez aqui à noite, o que eu quero pedir a todos os irmãos, a todas as famílias da igreja? É muito importante que todos os dias vocês, como família, se reúnam em torno da mesa ou sentados. Irmãos, aí isso nos ajuda a ansiarmos mais ainda, né, para voltarmos aos nossos cultos presenciais, porque nos cultos presenciais nós não temos essas interrupções, né, no momento do culto. Mesmo quando acaba a energia, a gente continua, né, louvando o nosso Deus, adorando. Mas infelizmente aqui nós podemos encontrar esses problemas, ok? Pois bem, queridos, vamos lá, mais um minutinho para os nossos irmãos terminarem de entrar, estarmos aí dando continuidade a esse culto ao nosso Deus maravilhoso. Como foi gostoso hoje, né, retomarmos aí com o pastor Neymar, dando uma palavra inicial, a Roseli junto com ele, né? Foi muito bom depois passarmos o vídeo do pastor Sam Tibbs, uma qualidade melhor, mas tem esses probleminhas técnicos que temos que estar atento. A gente não tem aquela perícia, né? Então na próxima já não vamos usar os vídeos do YouTube para o momento de louvor, vai ser, quem sabe, faz ao vivo, né? Fica muito melhor. É isso aí, amados irmãos, estamos aí com 23 pessoas, espero que você nos ajude aí, compartilhe, vai lá, entra aí agora no Facebook rapidinho, distribua de novo esse link para que tenhamos novamente um público bom participando desse culto. E aqui, antes de retomar e irmos para a mensagem, eu quero dizer algo importante também. Reúna aí com a sua família agora, já tire uma foto com a sua família, né? Nós temos feito, já esse é o 3º domingo consecutivo, que fazemos uma foto muito bonita com todas as famílias que desejam participar dessa foto, né, evidentemente, tiram ali a foto, manda pra gente. Então já reúne a sua família, aproveite esse tempo que eu estou dando aqui, para que mais irmãos entrem, e aí nós possamos retomar com a mensagem, tá ok? Pois bem, vamos lá. Vamos lá, quero convidar os irmãos, estamos no mês da família, esse tema maravilhoso, Jesus transforma minha família, um momento tão precioso com as devocionais do pastor Sam Tibbs, e agora nós vamos no momento da mensagem. Eu quero convidá-lo, abre aí a sua Bíblia lá no Evangelho, de novo falei, como falei inicialmente, estou acostumado a pregar os Evangelhos, né? Mas vamos para Gênesis, irmãos, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, escrito por Moisés, não é? Um grande servo de Deus na história da revelação. Então, Gênesis capítulo 2, nós vamos nessa noite
falarmos sobre família, instituição de Deus. Como é importante nós termos convicção de que a minha família, ela é uma instituição de Deus, ela é uma instituição divina, especialmente nos tempos que nós vivemos, aonde tem se relativizado as famílias, tem se tratado as famílias não pelo viés ou pela cosmovisão bíblica, mas por uma série de influências que desvirtuam os propósitos de Deus. Então, nessa noite, queremos compartilhar com os irmãos esse texto tão belo, Gênesis capítulo 2, versículo 18 e versículo 24. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, ó Deus, como é bom podermos, nessa noite agora, lermos a palavra do Senhor. Rogamos a Deus que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Ó Pai, que nessa noite, nesse mês da família, estejamos fortalecendo os nossos laços familiares, relacionamento conjugal. Ó Pai amado, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos. Que a família, ó Deus querido, seja uma família restaurada pelo Senhor. Ó Deus querido, nós queremos te louvar e bendizer porque a Tua palavra nos conduz. Em nome de Jesus, Pai, fala ao coração daqueles que nos assistem agora, que participam agora desse culto, daqueles que poderão, ó Deus, depois ouvir as gravações e também serem abençoados pela palavra do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, Gênesis capítulo 2, versículo 18 e versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim, o homem deu nome a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Queridos, nós acreditamos na família. Nós, como crentes em Cristo Jesus, discípulos de Jesus, membros da primeira igreja batista em Pompeia, nós acreditamos que a família é instituição de Deus, a família é projeto de Deus. O quanto é importante nessa noite, nesse primeiro domingo do mês de maio, nesse domingo em que nós abrimos o mês, como mês da família, reconhecemos o valor da família no contexto caótico que o mundo se encontra. No contexto caótico que permeia a sociedade em todas as suas camadas, em todas as suas facetas, nós encontramos uma realidade de um mundo caído e um mundo que incentiva aquilo que é perversão aos olhos de Deus. O mundo em que o casamento, conforme estabelecido por Deus, é ignorado. O mundo onde nós diariamente temos que viver, que interagir, um mundo na qual encontramos a realidade de que até mesmo muitos irmãos em Cristo, muitos filhos de Deus, têm tomado uma decisão tão triste. É a decisão pelo divórcio, é a decisão pelo abandono do lar, é a decisão de romper com aquela aliança estabelecida lá no dia do seu casamento, porque não está mais satisfeito, não está feliz, ou por tantas situações difíceis, situações que trazem grande dor, têm escolhido o divórcio para as suas vidas. Queridos irmãos, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, nós sempre acreditamos que Deus é poderoso para transformar qualquer contexto caótico em que uma família se encontra.
Nós cremos que Jesus transforma a minha família. Nós cremos que Jesus é poderoso para transformar um casamento que está sendo marcado por tantas práticas pecaminosas. Para isso, é necessário que o casal, é necessário que individualmente o homem, individualmente a mulher, se renda a Cristo Jesus. Arrependa-se de seus pecados, creia no Evangelho de Deus e possa então, em Cristo Jesus, viver uma grande transformação na sua vida e assim então a transformação no seu lar. A campanha desse mês de maio é Jesus transforma minha família. E quando nós olhamos para a visão que Deus deu à nossa igreja, você que sabe, fala comigo, uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo que impactam o mundo. Então, quando nós olhamos, nós reconhecemos que Jesus é poderoso para transformar qualquer contexto que a família se encontre, seja este problemas relativos ao convívio conjugal, seja esse relativo ao convívio entre pais e filhos, em qualquer contexto que seja, nós cremos nisso. Quando nós então olhamos para o cenário na qual as famílias estão todas elas submetidas às diversas influências externas às famílias, nós precisamos perceber, queridos amados irmãos, o quanto que as novelas têm sido uma influência maligna, perversa na vida de muitos casais, de muitos filhos. O quanto que a mídia, a sociedade, os meios pelas quais regem a sociedade se privilegia o divórcio, se privilegia relações ilícitas, relações imorais, relações espúrias. A imoralidade sexual é tão comum, ela tem sido aprovada nos dias que nós vivemos. O quanto que é triste vermos homens se prostituindo, mulheres se prostituindo, casais entrando por um caminho de adultério. Como é triste vermos as pessoas se entregando aos desejos carnais em nome da felicidade. Como é triste vermos a juventude se entregando à fornicação, ao sexo fora do casamento e trazendo marcas terríveis para a sua vida. Por isso que nós acreditamos que a família é a instituição de Deus e diante do contexto caótico na qual todos estamos inseridos, a palavra de Deus, ela traz realmente para nós a visão de Deus para a família, a visão de Deus para o casamento. E com isso, precisamos, meus amados irmãos e irmãs, estarmos atentos, porque há muitas famílias cristãs, famílias verdadeiramente evangélicas, que muitas vezes são seduzidas pelas mensagens, seduzida por esse mundo que diz sim ao divórcio, que diz sim à separação, e não é isso que nós acreditamos, não é isso que nós desejamos para a sua vida e sua família. E eu quero então nessa noite que nós meditemos nesse texto e vejamos algo muito importante, porque Gênesis é o livro do início, é o livro do começo. Em Gênesis capítulo 1 nós temos o registro da criação de Deus. Quando nós olhamos no capítulo 1 de Gênesis, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21 e versículo 25, ao término de cada dia da criação, Deus olha para aquilo que Ele criou naquele dia e diz, e viu Deus que era bom. O Deus, Ele cria o mundo a partir do nada. Ele cria e vai dando forma, vai dando ordem, vai fazendo com que o mundo criado por Ele seja um mundo onde há harmonia, onde há beleza, onde há grandeza, onde de fato e verdade haja a expressão da glória de Deus em sua criação. E aí então Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando ele termina toda a criação, ele diz, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E viu Deus quando Ele criou Adão e Eva. E viu Deus quando Adão e Eva criados naquele mundo perfeito, sem pecado, sem que ainda houvesse a queda. Deus diz, e viu Deus que era muito bom. Queridos irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, primeiramente, é que você entenda que a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus pais, foi estabelecido por Deus para que seja muito bom. Creia nisso, anseie por isso,
deseje por isso. Mesmo que haja a realidade entre nós da queda e do pecado, mesmo que nós sejamos imperfeitos, mesmo que nós venhamos em alguns momentos cometermos ações, cometermos pensamentos, falarmos palavras que não são desejos daquilo que temos na palavra de Deus, mesmo que em alguns momentos, por muitas vezes desobediência ou por falta de observância à palavra, venhamos experimentar amarguras na vida familiar. Eu quero dizer para você algo muito importante: é muito bom. Casamento é muito bom. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu sou imperfeito, ela é imperfeita, mas nós podemos, como casal, experimentar a graça de Deus em nosso casamento, o amor de Deus, o perdão de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. Como é precioso a um casal imperfeito reconhecer a graça maravilhosa que transforma, que restaura. Eu louvo a Deus pela vida das minhas filhas, da Vivian Larissa, da Sofia Rafaela. Não somos uma família perfeita, não somos uma família na qual há uma atitude sempre de ações corretas de todos nós. Não, há momentos que erramos, há momentos que pecamos, mas a graça de Deus nos inunda, o amor de Deus é derramado em nossos corações, e assim, com isso, nós podemos, quando erramos, quando pecamos, pedir perdão. Me perdoe, eu errei. Eu fui orgulhoso, eu falei aquela palavra que te ofendeu, eu fui duro como não precisava ter sido duro. E aí então nessa relação familiar, a graça de Deus é derramada, o perdão de Deus é derramado. Então acredite na família. A família é instituição de Deus. E viu Deus que era muito bom. Eu quero em nome de Jesus dizer a você, eu não sei qual é a sua condição hoje. Talvez hoje você viva uma realidade em que a sua família é uma família aonde imperfeita, sim, mas aonde está o pai, a mãe e os filhos. Ou então talvez a sua realidade seja uma família na qual, infelizmente, o marido abandonou o lar, ou a esposa abandonou o lar, e está somente você sozinho com seus filhos, ou você sozinho. Mas acredite que a família, a instituição de Deus, é muito bom, porque o nosso Deus é Deus que restaura a nossa vida. O nosso Deus é Deus que age com graça para conosco, e viu Deus que era muito bom. Então, quando nós olhamos e reconhecemos essa criação perfeita de Deus para a família, quando nós reconhecemos que Deus soberanamente Ele cria todas as coisas, e Deus Ele cria a família para que a glória dEle seja manifesta, para que o amor dEle seja vivido. E o que eu quero dizer, meus queridos, é que se você quer ordem para a sua vida, se você quer ordem, harmonia para a sua família, se você deseja de paz, se você deseja alegria, você precisa render-se a Cristo Jesus. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo, Ele nos arrancou do império das trevas, Ele nos trouxe para o seu reino de luz. Jesus Cristo, enquanto nós éramos inimigos, Ele nos amou, Ele deu a sua vida por nós, Ele derramou o seu amor por nós. Quando nós odiávamos a Deus, quando nós odiávamos a Jesus, quando nós odiávamos o Evangelho de Deus, Ele nos amou primeiro e derramou esse amor em nossas vidas. E porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amá-lo. A sua família é bênção de Deus. Os seus filhos é bênção de Deus. Se você é casado, se você tem o seu cônjuge é bênção de Deus, por mais crise que você viva, ou talvez se você hoje esteja sozinho, sofreu a experiência do divórcio, você é bênção de Deus. Aqueles que estão contigo, a sua família, os seus filhos é bênção de Deus. O que é importante é você olhar para a palavra. E aí então, quando nós olhamos a família, a instituição de Deus, o que precisamos reconhecer é que quando Deus Ele cria, aqui em Gênesis 2, 18 a 25, o texto que nós lemos, nós temos aqui o clímax da criação, o clímax da obra criativa de Deus. Um Deus glorioso, um Deus maravilhoso, um Deus que cria a família para a glória dEle. Um Deus que Ele cria a família para que o seu amor seja derramado. Observem bem, meus amados irmãos e irmãs, que há questões fundamentais no texto, 4 questões fundamentais que nós encontramos em Gênesis 1 e 2,
É muito importante que nós vejamos Gênesis 1:31, que fala: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Eu já enfatizei isso. Era muito bom. Se você é casado, se você está vendo crise no seu casamento, se você tem desistido do seu cônjuge, em nome de Jesus, não desista. Dobre os seus joelhos, clame a misericórdia de Deus, não abandone o seu casamento, não abandone os seus filhos, não abandone a sua casa. Clame ao Senhor, busque a presença de Deus, porque Ele vai restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar a sua família. Creia nisso. Olha, é importante quando Deus então Ele cria, é importante perceber que em Gênesis 2:3 fala o seguinte: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E é importante então percebermos que nessa obra criativa de Deus, e Deus criou a família de uma forma tão gloriosa e tão bela, porque Deus criou a família para amá-la, Deus criou a família para manifestar a sua grandeza, e no 7º dia Ele descansou. Deus, Ele só descansou depois que Ele criou, que Ele formou a família. Lá em Gênesis 1:26 e 27 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando Deus Ele cria a família e compartilha com a família a sua imagem, logo, Ele reflete o próprio ser de Deus na família. Queridos, a sua família é bênção de Deus. O seu casamento é bênção de Deus. Ah, pastor, você não conhece meu cônjuge. Você não sabe quantas lutas temos enfrentado nesse isolamento. Como está sendo difícil conviver com o meu marido. Como está sendo difícil conviver com a minha esposa. Como está difícil o nosso relacionamento. Eu digo a você, aprenda aquilo que Jesus fala: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Seja misericordioso com o seu cônjuge. Misericórdia é aquilo que Deus todos os dias faz por nós. Misericórdia é não dar aquilo que merece. Muitas das vezes a nossa vontade é exercermos a justiça própria. Muitas vezes a nossa vontade é requerermos os nossos direitos. Mas eu digo a você, seja misericordioso com seu cônjuge, seja misericordioso com seus filhos. Não dê o que ele merece. E não somente seja misericordioso, mas também seja gracioso. O que é ser gracioso? É dar o que não merece. Dê ao seu cônjuge, dê aos seus filhos graça que vem de Deus, misericórdia que vem de Deus, bondade que vem de Deus, o quanto isso é importante. Então, nessa noite nós estamos aqui primeiramente reconhecendo que Deus, quando Ele cria a família, Ele diz que é muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, nós vimos também que quando Deus cria a família, estabelece a família, Deus Ele vai dizer, Deus Ele vai mostrar que nessa obra criativa que Ele faz, a família é a expressão da sua grandeza, da sua majestade, como é bom viver em família. E aí então nós temos agora a família como obra criativa de Deus. Nós também temos aqui nesse texto, amados irmãos, que a família é o sustentáculo da vida. A família é a instituição criada por Deus que dá segurança à pessoa humana, que dá estabilidade a cada um de nós. É na família que nós aprendemos o que é relacionamento consigo mesmo, com os outros e com Deus. É na família que há a sustentação da vida social. A família é a célula máter da sociedade. É na família que nós percebemos a nossa incompletude. É na família que nós reconhecemos a necessidade de complementação. É na família que nós aprendemos a ser pessoas, a interagirmos como pessoa, a praticarmos o amor, a praticarmos o perdão, a praticarmos a misericórdia, a paciência. É na família que nós aprendemos tudo isso. Aprendemos
aprendemos a ser altruístas, aprendemos os valores mais básicos e elementares da vida social. Foi exatamente isso que Adão percebeu. Notemos que antes mesmo de Adão ter caído, ele percebeu que estava só. Antes mesmo de ter caído, Adão percebeu que faltava algo. E aí, Gênesis 2, 18 a 25, como nós já lemos, olha aí no versículo 23, e disse o homem, quando então Deus ele põe Adão, ali Deus, e a partir de Adão, da costela de Adão, ele cria a mulher. No versículo 23 diz, e disse o homem, Gênesis 2, 23, esta é afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Irmãos, que momento maravilhoso para Adão. Ele olhou para Eva e ele olha para Eva e o seu coração se enche de alegria. A sua solidão ela é rompida porque ele reconhece que Eva é aquela criada por Deus para completá-lo. Adão, quando ele olha para Eva, ele vê em Eva o Ézer. Adão, ele diz que Eva é o seu Ézer. E os irmãos já sabem, os irmãos já que caminham conosco ao longo desses anos, a palavra Ézer é a palavra hebraica usada para designar Deus como socorro bem presente na angústia, como aquele na qual eu encontro auxílio, naquele a quem eu posso clamar, ou seja, Eva é o Ézer de Adão, o mesmo termo designado para Deus. O Salmo 68, versículo 6 fala assim, Deus faz que o solitário more em família. Ou seja, como que a solidão é rompida na vida? É por meio da família. É o relacionamento conjugal marido e mulher. É relacionamento entre pais e filhos. É relacionamento entre avós e netos. É o relacionamento da família. A família, ela rompe com a solidão. Você está se sentindo só? Você precisa da sua família. Você está se sentindo só? Você precisa estar com os seus filhos, você precisa estar com os seus pais, você precisa estar com aqueles a qual Deus deu a você. A família, ela é bênção de Deus. Na vida familiar, a solidão se rompe. A solidão se rompe quando nós, com aqueles a quem amamos, aqueles a quem Deus nos deu como pessoas mais íntimas, aprendemos a viver. Agora, talvez você possa falar, pastor, é muito triste a minha situação. É muito triste porque eu não tenho mais o meu cônjuge. Eu não tenho mais o meu marido, a minha esposa. Eu sou viúvo. Ou então, o meu cônjuge não vive mais comigo, nos divorciamos, nos separamos. Mas eu quero dizer a você que, primeiramente, Deus é o nosso Pai Celestial. A Bíblia revela-nos Deus como Pai, como aquele que supre as nossas necessidades, como aquele que é presente. Você em Cristo Jesus ganhou uma nova família, os seus irmãos em Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos reconhecer isso, que a solução de Deus à queda, ao pecado, ao caos, está no próprio Deus, na família de Deus. A igreja é a família de Deus. Você não está sozinho. Você não precisa se lançar a uma vida de prostituição, a uma vida de vários relacionamentos com várias pessoas para tentar preencher o vazio que há na sua alma. Você tem a família de Deus. Você tem a igreja de Jesus. O seu pai terreno não está mais contigo. A sua mãe, ou seus irmãos, ou talvez filhos, mas eu quero lhe dizer, Deus te deu uma nova família. Deus te deu a igreja. Deus te deu o povo que foi por Ele regenerado. Então, aonde você preenche esse vazio da sua alma, esse vazio que te leva muitas vezes a cair em pecados, esse vazio que muitas vezes te leva a viver uma vida iníqua aos olhos de Deus. Esse vazio é preenchido com Deus
nosso Pai Celestial e a família que Deus nos deu em Cristo Jesus. Você nunca estará sozinho. Você tem a Igreja de Deus como sua nova família. Por isso eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não tente preencher o seu vazio com uma vida de imoralidades sexuais. Não tente preencher seu vazio com a ilusão de uma vida imoral, mas preenche o seu coração com o amor de Deus, nosso Pai, e com nossos irmãos em Cristo Jesus. Seja firme com a sua igreja, seja firme com o povo de Deus. É muito importante nós reconhecermos que a solidão humana é rompida nos encontros diferentes dentro da família, nessa unidade em meio à diversidade. Como é importante isso. Você é casado, você tem uma esposa, você tem um marido, cuide bem da sua família. Cuide bem do seu cônjuge, dê o melhor para o seu cônjuge, para a glória de Deus. Cuide bem dos seus filhos. Filhos, atenção! Cuide bem de seus pais. Não rebele-se contra os seus pais. Não haja de uma maneira errada com seus pais. É muito importante nós termos isso. É muito importante nós podermos, como povo de Deus, entendermos isso. A sua família é bênção de Deus. Queridos casais, queridos homens, em nome de Deus, em nome de Jesus, eu clamo, eu lhe peço, lidere a sua família, pastoreie a sua família, não com opressão, não com autoritarismo, não com imposição, mas com amor, com graça, com exemplo, com misericórdia, com bondade, com justiça, com firmeza quando for necessário. Mulheres, irmãs, vocês são o Ézer de seu marido. Você é o socorro do seu marido. Nós homens somos incompletos. Eu preciso muito que Viviane me ajude, que me auxilie, que me complete. E ela faz isso. Atenção, filhos, honre seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa, obedeça a seus pais. Atenção, filhos, cuide bem de seus pais, não os menospreze, independente da idade. Atenção, pais, não provoquem a ira nos seus filhos. Não sejam pais tolos que ficam a provocar ira, incitar a ira nos filhos. É muito importante que então nós vejamos a família como bênção de Deus, como instituição de Deus. A família, portanto, queridos irmãos, é o lugar mais profundo do convívio social. É na família que nós aprendemos a amar. É na família que nós aprendemos a perdoar. É na família que nós aprendemos a nos sujeitar às autoridades. É na família que nós aprendemos a respeitar o outro. É na família que nós aprendemos a sermos misericordiosos uns com os outros. É na família onde nós aprendemos a praticar o Evangelho de Deus. É na família onde nós podemos rasgar o coração, onde nós podemos chorar, abrir a nossa alma para o outro e sermos tratados e restaurados por Deus. Não despreze a sua família, não despreze o seu casamento. Você é imperfeito, o seu cônjuge é imperfeito, os seus filhos são imperfeitos, os seus pais são imperfeitos. Não menospreze a sua família, ame-a com o amor que vem de Deus. A família, portanto, não é lugar para machismo, não é lugar para feminismo. A família não é lugar para os homens pisarem suas mulheres, não é lugar para as mulheres se rebelarem contra os seus maridos, não é um lugar para humilhar um ao outro, não é lugar para que sejam subversivos uns aos outros, mas a família é lugar aonde a graça, o amor, o perdão de Deus se revela e se manifesta. É na família aonde os pais ensinam seus filhos os valores e princípios fundamentais da vida social, do convívio social. Família é lugar de complementação.
cada um contribui naquilo que é a sua parte. Então, quando nós olhamos aí para Gênesis capítulo 2, do versículo 18 a 25, nós temos o princípio deixa pai e mãe. Quando então ali naquele momento que Deus cria Eva, Deus criou Adão e Adão se viu só, e Adão deu nome a todos os animais e nenhuma criatura ali o completava, era capaz de estar ao seu lado. Deus criou Eva como o seu Ézer, o seu socorro. Então, o ensinamento bíblico, Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, ele vai ali trazer um ensinamento muito importante. Moisés está dirigindo-se à nação de Israel, essa nação que está sendo reconstruída após a saída do Egito, essa nação que é uma nação de milhares de pessoas. Então ali Moisés ensinando ao povo, ele vai nos falar, deixa o homem, seu pai e sua mãe. Primeiro princípio de deixar. E ele continua falando, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O princípio da aliança, o princípio dessa aliança que é entre o homem e a mulher. Esse momento em que os dois, após se unirem à aliança, tornam-se uma só carne. Meus queridos irmãos, como isto é precioso para todos nós, como nós precisamos reconhecer o que a palavra de Deus nos fala acerca disso. E aí então nós temos agora esse último aspecto, o primeiro quando falamos sobre viu Deus que era muito bom. Então a família é a obra criativa de Deus, onde a glória de Deus se manifesta. Nós vimos que a família é o sustentáculo da sociedade. Agora então a família, portanto, é esse compromisso que é indissolúvel. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O propósito de Deus para que o casal é que o casamento seja indissolúvel. Os irmãos sabem o quanto que a nossa igreja crê nisso, prega isso. E amados irmãos, como me dói como um pastor. Como muitas vezes, como pastor dos irmãos, eu chorei. Eu fiquei muito triste quando tivemos que encarar na igreja a realidade de casais que seguiram para o divórcio. É muito triste. É muito triste termos que lidar com o divórcio. É muito triste quando, seja o homem, ou seja a mulher, ou sejam os dois com o coração orgulhoso, altivo, não arrependido, não abandonando os pecados, não assumindo sua culpa, não assumindo a sua responsabilidade, e aí então permitem que a sua família vá ao naufrágio. Como é triste, meus amados irmãos. Então eu quero dizer a todos os casais, todos aqueles que têm a vida marital, seja aqueles que estão em sua primeira aliança de casamento. Nós temos casais da igreja que estão na sua segunda aliança e têm também sido fiéis a essa aliança, a essa união. A todos que são casados, independente no primeiro casamento ou segundo casamento, eu digo a todos os irmãos, não se separe. É muito triste o divórcio, é muito triste a separação. Se você está no primeiro casamento, nunca desista do seu cônjuge, por mais luta, por mais problemas, por mais dificuldade que vocês encontram. Aos nossos amados irmãos e queridos irmãos que estão no segundo casamento, vocês sofreram a dor do primeiro divórcio, não vão agora para um segundo divórcio, ou para um terceiro, ou para um quarto divórcio. Seja fiel a compromisso que você assumiu com seu cônjuge. Portanto, não desista do seu casamento. Não desista do seu cônjuge. Aos jovens solteiros, aos nossos adolescentes, àqueles que estão noivos, àqueles que ainda não assumiram uma aliança de casamento. Eu quero dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, casamento é maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, pelo nosso casamento. Já somos casados há muitos anos. Já somos casados e temos tido a graça de experimentarmos o amor de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. E como é importante nós podermos reconhecer o valor do casamento. Deus nos deu a bênção de termos 2 filhas. Os irmãos a conhecem.
A Vivi agora completará 15 anos. Que alegria para nós. E sonhamos com o tempo de Deus em que as nossas filhas crescerão, tornar-se-ão adultas e um dia também poderão casar, se assim Deus permitir, abençoando-as. E também imagine a alegria de um dia ser avô. Imagine a alegria de um dia poder ver a sua posteridade e aí o marido e a mulher juntos. Eu sonho em poder ser velhinho lá da Vivi. Eu acho que vai ser difícil, ela tem que me suportar, né? Porque às vezes ela fala que eu já estou ficando chato. Imagine quando eu vou ficar velho, né, irmãos? Então, olha que gostoso a família. Aos nossos adolescentes e jovens, eu quero dizer a vocês, case-se, é muito bom. Eu tive o prazer de me casar muito cedo, foi muito bom. Então, eu quero incentivá-los, jovens e adolescentes, estudem, se preparem, tenham uma profissão. E quando o seu coração for arrebatado por aquela ou por aquele que realmente você vê que é de Deus, uma pessoa temente ao Senhor, assim como você, comece um namoro, prepare-se para o casamento e vai ser muito bom. Eu então quero dizer o seguinte aos nossos adolescentes, com isso a segunda palavra minha, escolha uma pessoa que verdadeiramente é crente no Senhor Jesus, que verdadeiramente nasceu de novo, que realmente crê no Evangelho, que crê que foi atraída a Cristo Jesus e o seu velho homem foi crucificado e sepultado com Cristo, que crê que é nova criatura, que crê que agora está em Cristo Jesus, porque é benção, meus irmãos, é muito bom. Eu então quero encorajá-los, nossos adolescentes, e eu quero dizer a todos, especialmente ainda aos adolescentes e jovens, aqueles que são solteiros, que estão noivos, entenda uma coisa, nós não nos casamos para divorciar. Quem é crente em Jesus Cristo não se casa para se separar. Divórcio para nós está fora de cogitação. Por mais lutas, por mais dificuldades, por mais que chore, não, jamais se divorcie. Busque ajuda, busque sabedoria de Deus, busque conselhos de casais sábios que acreditam no casamento, que lutam pelo casamento, porque você vai receber ajuda. O casamento é, sem dúvida alguma, um grande presente de Deus, é bênção de Deus. Então, divórcio não é opção para quem teme a Deus. Divórcio não é saída para um cristão. Quem já enfrentou o divórcio, quem já passou por essa situação amargosa, sabe o quão doloroso é. Casamento é um compromisso sério, é para a vida toda. E aí então nós olhamos e vemos o Senhor Jesus tratando acerca disso. Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, 3 a 9, ele trata sobre isso. E Jesus ele vai falar de maneira muito clara e inequívoca. O que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém separe. Por mais que o seu casamento hoje, talvez nós tenhamos sim pessoas na igreja, membros, que estejam numa situação de crise no casamento. Talvez você conheça algum familiar seu que esteja enfrentando uma crise no casamento. Talvez você conheça algum amigo, algum colega de trabalho que esteja numa crise tão aguda no casamento. Talvez o seu casamento esteja desgastado. Por mais que você tenha acreditado na mentira do diabo, que a solução para o seu casamento é o divórcio, arrependa-se disso. Divórcio nunca é a solução. Dobre os seus joelhos, confesse a Deus seus pecados, peça perdão a Deus, não sofra sozinho. Me procure como pastor, entre em contato, pastor, estou vivendo uma crise no meu casamento. Já desejei o divórcio, eu já não suporto mais o meu cônjuge, eu já não acredito mais no meu casamento, mas eu sei que o meu Deus é Deus que me amou, que me salvou. Eu sei que eu odiando a Deus, Deus me amou primeiro, Deus me resgatou. Então, se Deus transformou minha vida, se Deus transformou o meu coração, se Deus me deu um novo coração, eu creio que Deus pode me dar um novo coração no meu casamento. Eu posso voltar a amar o meu cônjuge, eu posso voltar a desejar estar com o meu cônjuge. Por isso eu quero dizer a você, não desista.
Deus pode transformar o seu coração e do seu cônjuge. Deus está fazendo tudo o que é necessário para que o seu casamento e a sua família seja restaurada. E, amados irmãos e irmãs, acredite nisso. Se você hoje vive uma situação, como tenho falado já, de um segundo casamento, honre essa aliança, honre essa união. Não busque o divórcio. Realmente que você possa viver agora uma nova realidade com a graça de Deus, na união com aquele na qual Deus o uniu. Casamento, portanto, ele reflete a glória de Deus. Casamento que vive frieza, casamento que vive essas situações tão dolorosas, ele é restaurado pela graça de Deus. Acredite nisso. Deus faz isso. E é muito bom vermos um casamento restaurado. Salmo 127, versículo 1, é um salmo tão belo. É um salmo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, que você possa na sua família experimentar a presença de Deus, a ação de Deus. Esse é o mês de maio, amados irmãos. É o mês em que todos nós juntos, unidos, estamos participando dessa campanha de 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Eu quero, em nome de Jesus, desafiá-lo. Jesus transforma a minha família. Jesus transforma o meu casamento. Jesus abençoe o meu casamento. Você que está noivo, está pronto para se casar, é bênção no casamento. Você que está namorando e está caminhando para um casamento, preserve-se. O casamento é bênção de Deus. E aos nossos adolescentes que estão prontos para o casamento, estude, se prepare, porque vai chegar o dia também que você terá a alegria de formar a sua família. O casamento, ele tem sido, amados irmãos, sem dúvida alguma, atacado de diversas formas. Nenhum casal é blindado, no sentido de que não está suscetível a passar por ameaças, a passar por ataques, a passar por crises, a passar por lutas. Todo casamento, todo casal passa por isso. Mas não permita que a influência do mundo contamine o seu casamento. Não permita que a influência do mundo destrua a sua família. Se posicione em Cristo Jesus, declare a sua fé em Jesus, lute com as armas espirituais, lute debaixo da graça de Deus, descansando no cuidado de Deus. Batalhe, não desiste, não entregue os pontos, confie no Senhor, porque você vai ver Jesus transformando a sua família. E por isso eu quero então dizer aos irmãos, participe desta campanha de 31 dias de oração em prol da família. Hoje é o 3º dia da campanha. Nós temos enviado no WhatsApp do grupo da igreja a devocional do pastor Sam Tibbet. Nós temos enviado os motivos de oração e nós também temos desafiado os irmãos a não somente viver essa transformação dentro da sua casa, na sua família, mas que a sua família seja instrumento de Deus para alcançar outras famílias e que outras famílias sejam salvas. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Tome essa decisão de viver essa transformação na sua casa, dentro dos princípios bíblicos, segundo a vontade de Deus, porque a nossa fé, ela é bíblica, a nossa fé é para ser vivida no lar, a nossa fé é para transformar não somente a nossa vida, mas a nossa família, e é a visão que Deus deu à nossa igreja lá em 2009. Fala comigo, você que sabe a visão da igreja. Uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impactam o mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua família. Eu quero pedir a você que assim que nós compartilharmos no YouTube essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com casais que você sabe que está vivendo crise no casamento. Compartilhe com aqueles que você sabe que precisa de ajuda, porque a primeira igreja batista em Pompeia está aqui para ser instrumento nas mãos de Deus, para transformar famílias. Essa é a visão que Deus deu à nossa igreja. Nós somos uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impactam o mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, olhar para a Tua Palavra e vermos lá no livro de Gênesis que o Senhor viu que era muito bom.
Obrigado porque a família, ó Pai amado, é bênção do Senhor, é presente do Senhor para nós. Obrigado, Deus, porque nessa noite, ó Pai, nós somos desafiados a reconhecer o valor da família, ó Pai amado, para a nossa vida, Senhor. Conduz nossos passos, ó Pai. Ó Deus amado, que nós não cometamos a loucura, ó Pai, de buscarmos, de sermos os causadores, ó Deus, do divórcio em nossa casa. Ó Deus querido, mas que nós sejamos, ó Deus, filhos amados, tementes, obedientes ao Senhor, que quando pecarmos, tenhamos humildade para confessar o pecado, nos arrependermos do pecado e caminharmos em obediência a Ti. Ó Deus querido, que nós vejamos o mover do Senhor, ó Pai amado, sobre a sua igreja, sobre as famílias, sobre os casamentos, restaurando, trazendo vida e transformação. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro ao Senhor e lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe, que nós possamos ter um momento precioso e nós vamos mais uma vez orar. Eu quero impetrar a bênção e após então essa oração nós encerramos essa live. Vamos orar mais uma vez, impetrando a bênção. Pai, que o teu amor, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo Espírito sejam com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe, tenham uma ótima semana e olha lá, hein, queridos, 31 dias de oração em prol da família. Faça a sua devocional, faça com a sua família. É muito importante que você persevere, tá ok? Juntos somos mais, forte abraço e o coraçãozinho. Tchau, tchau. Deus abençoe.